Fundos imobiliários que você deve evitar ali, que eu acho que é um ponto bacana. Fuja de hospitais. Se um hospital não pagar o aluguel, como é que você tira todo mundo ali de dentro? Vamos falar um pouco então de fundo imobiliário, porque eu vi recentemente algumas pessoas vendendo isso, como investir em fundo imobiliário, como se fosse uma coisa sensacional. Outras pessoas, não é bem assim. E a gente vê o caso, por exemplo, Americanas quebrando, né? Como é que é? Não tá pagando aluguel, você vai impactar alguma coisa, né? Como é que tá o cenário aí de fundo imobiliário? Você recomenda e se sim, para quem? Perfeito. Primeiro vamos entender o que é fundo imobiliário. Em 1960 foi criado uma modalidade que a gente chama de REITs nos Estados Unidos, que são os fundos imobiliários americanos. Inclusive, quando a gente pega artigo científico, eles chamam os fundos imobiliários de Brazilian REITs, os REITs brasileiros. Isso veio para o Brasil em 1994 e passou por algumas alterações até ficar um pouco mais transparente a política desses fundos em 2015, que foi quando teve ali que falaram, bom, agora a casa está completamente em ordem, ficou um ativo bem bacana para qualquer tipo de investidor. Ele é um condomínio fechado, ele tem algumas vantagens tributárias, você paga menos imposto por ser um fundo imobiliário, inclusive nos Estados Unidos eles se aproveitam dessa situação, e lá começou a surgir fundo imobiliário de todo tipo, fundo imobiliário de outdoor, fundo imobiliário de torre de transmissão, então eles fazem algumas jogadas ali para pagar menos imposto. Isso aqui no Brasil já surgiu mais bem organizado e você pode também ter fundos imobiliários de todos os tipos de estruturas, inclusive tendo os FIPs, que é Fundo de Investimento em Participação, que seria uma variação dos fundos imobiliários. Ele é um primo, bem próximo. Quais são as vantagens dessa classe de ativos? Você recebe dos fundos imobiliários mensalmente dividendos. No caso dos fundos imobiliários, são chamados de proventos. Esses dividendos são isentos de imposto para pessoa física. Pessoa jurídica já é tributado. Então, todo mês você vai recebendo ali no teu fluxo de caixa. Qual que é um outro ponto interessante? Você consegue ficar extremamente diversificado. Você tem fundos imobiliários de rendas fixas. Eles vão investir em crédito imobiliário. Ativos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Você pode, inclusive, ter uma rentabilidade bem bacana. 1%, 1,1%, 1,2%, 1,3%, 1,4% ao mês. Então, fundos imobiliários que você deve evitar ali, que eu acho que é um ponto bacana. Fuja de hospitais. Se um hospital não pagar o aluguel, como é que você tira todo mundo ali de dentro? Os pacientes, toda a galera. Então, mas eu nem sabia que tinha fundo imobiliário de hospital. Tem fundo imobiliário de hospital. Geralmente eu vejo muita shopping, condomínios comerciais, enfim. Mas na verdade, então tem que ser... escritórios, né? Digo. Uhum. Mas então seria interessante que você tenha um fundo que você possa cobrar com mais veemência ou até mesmo demitir um credor, um inquilino. Exatamente. Que tá, sei lá, Americanas. Porque Americanas geralmente chega no shopping e pega um pedação, né? Exatamente. E alguns que sejam fáceis de você conseguir realocar. Por exemplo, Americanas. Você pode oferecer isso para várias lojas de varejo. Você pode chegar para Centauro, para Livraria Cultura, para Magazine Luiza. Pode inventar o que você quiser ali naquele espaço. Provavelmente vai ser fácil de alugar. Agora você tem um galpão gigantesco do lado de uma fonte boa de água. E esse galpão está alugado para a Ambev. E encerra o contrato, a Ambev está querendo reduzir a operação naquela região e vai montar no Espírito Santo, porque o imposto é mais barato no Espírito Santo. Vai tirar aquilo ali de um estado qualquer ali, Minas Gerais, sei lá. Como é que você vai alugar esse galpão para outra empresa? E tomem muito cuidado. Quando a gente fala de fundos imobiliários, entenda o que tem dentro do fundo. Olha para dentro do fundo imobiliário. Shopping centers. Shopping centers, entenda quais são os shoppings. Isso é shopping de médio padrão, de baixo padrão, de alto padrão? Como é que está o consumo nos shoppings? As pessoas estão comprando ainda nos shopping centers ou estão comprando muito mais online? As pessoas ainda vão se divertir nos shoppings, ali no cinema, naqueles parques que tem para criança, patinação no gelo, que tem lá em Floripa, não dos shoppings. Tem. Então as pessoas estão utilizando a estrutura dos shoppings? Vão continuar utilizando, será? São perguntas que você deve se fazer porque você está comprando essa estrutura. Só que olha que legal, com R$100 hoje você consegue virar sócio de meia dúzia de shoppings espalhados pelo Brasil. Olha como é um ativo sensacional. É um ativo... Exatamente, com R$100. Pensa isso para um investidor de 20 anos atrás, que não conhecia essa possibilidade. Se ele queria investir num shopping, ele tinha que ter muita grana. Hoje você, com pouco dinheiro, você consegue. Eu particularmente gosto de fundos imobiliários de galpões logísticos. Galpões logísticos. Um galpão logístico é muito difícil de dar problema. Porque você sabe que logística vai continuar acontecendo. Tá, mas como é que... Tem como você saber exatamente as lojas que estão ali, né? Se é logística... Porque você falou da Ambev, mas a Ambev...
é uma indústria, né? Tá ali perto de uma Exatamente. fonte de água e tal, vai construir ali um parque tecnológico ali de uma fábrica para produzir cerveja. E aí ela se muda e fica difícil você repassar. Agora, um galpão logístico, que geralmente é menor, mas é um negócio de fluxo, né? De mercadoria. Exatamente. Esse da Ambev, inclusive, é um galpão logístico também, né? Tá. Porque tem ali a parte da indústria. Só que você tem que olhar realmente para os imóveis ali. Poxa, vou comprar esse fundo imobiliário e o contrato com a Ambev ainda é para 20 anos. Difícil da Ambev quebrar. Ele tem mais alguns galpões que são para frigoríficos. Emprego, mas vão pro bar mesmo assim. Exatamente. O brasileiro gosta. O brasileiro né, vai, cara, não fica sem cerveja. Né? É a picanha e a cervejinha que a gente tinha conversado lá agora. Ganha eleição baixou assim. o preço. Então, nesse tipo de situação, tem que entender o que tem dentro do teu fundo imobiliário. O que você está comprando? Olha esses imóveis, é bem facinho de achar, gente. Parece assim que eu estou falando um negócio, vai ter que fazer uma mega análise. Não, você vai digitar na internet ali, Status Invest, da nossa Suno. Né? O criador é o Thiago Reis, gente boníssima. Aí você vai digitar o nome do teu fundo imobiliário. Você vai ter acesso a uma porção de dados. Aí você vai descer bastante a página, quase no finalzinho ali, você vai começar a ver os ativos. Você vai ver os galpões que eles têm, ou os shoppings que eles têm, ou as lajes corporativas que eles têm. No curso de investimento, quando a gente fala sobre isso, eu vou até no Google e mostro. Porque eu acho que é legal mostrar. Você pode fazer isso no Google em casa também, porque você consegue ver que existe mesmo. Você talvez achasse algum fundo imobiliário que tivesse alguma coisa aqui em Brasília. Fala assim, pô, já passei na frente desse shopping. Quer dizer que eu posso ser sócio desse negócio aqui. Na kitnet que eu morava, tem um shopping ali que é de um fundo imobiliário. Já teve uma situação ali de respondendo uma caixinha, eu falei assim, inclusive nesse fundo aí que a gente estava conversando, ele é dono desse negócio aqui. Aí eu mostro ali da janela e falo, pô, existe de verdade esse negócio na prática. Então entenda os fundos, vocês entendam o que tem dentro desse fundo, que vocês vão se sentir mais confortáveis ali com os dividendos. Entendi. E aí vai comprando todos os meses, né? Que eu acho até que é legal fazer um adendo, Yuri. Desculpa te interromper. Pode falar, vamos lá. Mas como é que eu enxergo todos os ativos que a gente está conversando, né? Ponto que vocês devem se atentar é que não existe o melhor investimento. Não é, poxa, de todos que o Rafa falou, o que eu mais gostei foi o CDB, o que eu mais gostei foi o fundo imobiliário. Ou não, eu quero dividendos de ações. Tudo isso tem espaço no teu portfólio. Não é porque o CDB está melhor que você não vai ter nada em fundo imobiliário. Defina as porcentagens que você quer ter. No momento que os fundos imobiliários dispararem, você vende um pouco deles. No momento que eles caírem muito, você recompra um pouco deles. Então, como é que é meu portfólio hoje? Mas olha só, porque a meu raciocínio, desculpa. Não, por favor. Quando cai, tudo bem comprar mais. Porque fundo imobiliário é aquela coisa, assim, as pessoas não vão deixar de alugar imóveis. Eu vejo como uma coisa segura. Apesar de que não paga tanto. Se você olhar, é um pouco mais, assim, é conservador. Fundo imobiliário é conservador, tá? Na minha opinião. Então, mas na hora que cresce muito, você vende esse ativo? Você acha que é uma boa? Como é que é? Na hora que ele excede a tua porcentagem máxima. Lembra quando a gente falou de Bitcoin, eu falei de 4% a 7%? E fundo imobiliário seria Se passar quanto? de 7%, eu vou vender um pouco. Para ajustar para 7 de novo. Porque senão, você fica flutuando nas máximas e mínimas ali do mercado. Entende? Então, sobe você muito, tem que mas depois ter um cai limite muito máximo. também. Ah, tá. Exato.